Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem dedicando uma parte do tempo de vocês para estar conosco aqui no Portal do José, né? E hoje eu tenho algumas questões para abrir o nosso papo aqui, cujas respostas eu tenho certeza que você já sabe logo quando eu estiver fazendo esses questionamentos, né? E você que está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, conheça os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, convide-os para vir para cá para o portal também, mande seus comentários, porque são sempre lidos, e dê o joinha, porque o joinha ajuda a gente chegar longe, né? Um grande abraço a todos vocês que estão fora do Brasil e que fazem do nosso portal uma janelinha para entender melhor o que está acontecendo aqui, né? Mas vamos seguir aqui com as perguntas. Bom, o que nós podemos esperar do governo Bolsonaro naquilo que ainda resta do seu mandato? A gente pode esperar grandes obras em 2021, 2022, uma geração de empregos. Nós vamos ter um enfrentamento dos problemas sociais brasileiros com reversão de muitas estatísticas. A violência vai diminuir aqui no nosso país. O acesso à saúde, o acesso à propriedade, o acesso ao emprego, à educação, isso tudo vai ser melhorado no nosso país. Você que é pequeno comerciante, você que está pensando em fazer um investimento, em criar algum empreendimento, você tem confiança que o Brasil vai ter esse cenário mais à frente? Pois bem, esse programa aqui seria quase que um manual de sobrevivência para todos nós para os próximos anos. E, sobretudo, para você mandar para aquele teu amigo que votou no Bolsonaro, aquele teu parente, para ele ficar bem esperto. Porque se ele acredita em tudo que esse governo tem propalado pelas redes, essa pessoa tende a ser um próximo paciente em clínica de depressão, porque ele vai ver que ele foi um grande trouxa no meio dessa história. Eles continuam presos apenas à torcida, né? Eles estão torcendo para que o governo Bolsonaro crie algum tipo de redenção. É até explicável que essas pessoas raciocinem assim, porque geralmente são pessoas sem muita informação ou sem leitura política da realidade. Então eles acreditam nesse Messias, no Messias dele, falam um monte de tolice, um monte de besteiras, frases comuns, frases de efeito, pensamentos muito rasteiros, e muita gente se identifica com isso, mas daí até uma criatura como essa, a ser um gestor, a ter um projeto de nação, em colocar o nosso país num caminho melhor, aí vai uma grande distância, né? Hoje, o presidente da República, eu vou falar de vários assuntos aqui, mas eu quero contextualizar com fatos, né? Eu quero trazer para vocês primeiro um vídeo aqui desse dia 10 de dezembro de 2020 para mostrar se o presidente brasileiro, se ele tem algum nível de sanidade, se o caso aí é de internação, é caso de interdição, ou se é um caso de impeachment, ou até num caso mais avante, né, se é um caso de prisão, de processo penal. O presidente, nessa manhã, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele disse o seguinte: paciência. Começar uma obra e terminar outra, a diferença, logicamente, tem um trabalho no meio, mas é muito menos difícil e muito mais proveitoso nós terminarmos obras. Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Gente, o que a gente pode dizer mais diante de uma frase como essa, né? É uma insanidade. Não tem informação. O mundo todo está vendo a pandemia se alastrar. Os números do nosso país eles estão crescendo. A gente sequer saiu da primeira onda. Sequer esse governo, que é negacionista até a sua raiz, né, a mais profunda, esse governo não fez absolutamente nada para o enfrentamento da Covid, muito pelo contrário. Tem jogado contra o tempo todo. Não é à toa que a gente tem essas redes de pessoas insanas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, fazendo discurso contra a vacina, colocando vídeos bizarros. Gente, é um pessoal que está na esfera do crime e da insanidade junto. É uma gente muito complicada. E o pior de tudo é que a gente lida com muitas pessoas que têm um orgulho insano também, né? Elas acreditam porque querem acreditar, ou acreditam por razões
espirituais, razões religiosas, por indução desses pastores, falsos pastores que exploram a fé, né? Então tem muita gente que acredita nessas milongas, nessas frases de efeito, enfim, elas não conseguem compreender o que está acontecendo. E o que está acontecendo no nosso país é que esse governo, ele só está aí para fazer negócios e não são para você, meu amigo, nem para você, minha amiga. Para você que acreditou nesse governo, até as pessoas que não votaram em Bolsonaro, que pelo sistema democrático deram um voto de confiança, né? Muita gente raciocinou assim, pô, quem sabe eu não estou errado? Quem sabe eu acreditei em valores equivocados e vem esse cara aqui, vem esse doido, e ele vai consertar o Brasil? Muita gente pensou nisso, mas, gente, não tem mais desculpa hoje. Hoje a insanidade nos governa. É insanidade misturado com vigaristas, espertalhões, estelionatários, testas de ferro de grandes grupos internacionais aqui no nosso país. Isso tudo apoiado pelos grandes meios de comunicação, que eu gosto de sublinhar. E aí não é birra pessoal, gente. É uma questão estratégica. Os grandes meios de comunicação são de famílias de bilionários. E eles querem fazer negócios. Eles não estão se importando com o povo brasileiro como nunca se importaram. Eles sempre defenderam a mesma coisa. E o que eles defendem fazem com que eles fiquem cada vez mais ricos. Vocês acham que esse tipo de editorial aqui, ó, eu sempre coloco para vocês, aqui quem não é do Rio de Janeiro não sabe, a SEDAI é uma empresa de água e esgoto. Todo dia a família dos grandes meios de comunicação aqui porque querem privatizar uma empresa pública. Eu pergunto a vocês, vai ter redução de tarifa? O que nós podemos esperar desse governo Bolsonaro? Nessa abertura aqui, onde ele estava inaugurando uma obra que não é dele, pelo menos isso é um ponto positivo, né? Ele primeiro reconhece que as obras não são dele e que não foram iniciadas no governo dele. Então, ele não vai ter o que fazer em relação ao governo dele em termos de obras. O governo para 2021 não tem nenhum tipo de... O orçamento de 2021 do Brasil não foi votado ainda. Mas a julgar o que aconteceu em 2020, nós não teremos investimentos públicos alguns. Então a geração de empregos no nosso país será muito baixa, porque está se acreditando que esses negócios que são feitos para beneficiar pequenos grupos, que isso gera emprego. Nós estamos vendo que isso é tudo engodo. A reforma da Previdência passou, eles diziam que era para gerar emprego, para desonerar o Estado. Cadê os empregos? Reforma trabalhista, a carteira verde e amarela, o microempreendedor, transformar as pessoas que entregam comida nas costas como empreendedores. Cadê os empregos no nosso país? Então, é tudo para enrolar o cidadão. E as estatísticas que eles colocam todo dia também para engrupir o cidadão brasileiro, aqui, ó, essa aqui que vocês que vão fazer compra no supermercado, vocês sabem, eles estão dizendo que o índice subiu 0,89% no mês de novembro, menos de 1%. Você que está aí no supermercado subiu menos de 1%. É o tipo de estatística para deixar você sentado na tua poltrona, acreditando que as coisas estão melhorando, para você não se tornar um ser político, reivindicador, que se articule com outras pessoas, que cobre mudanças no nosso país. Eles querem transformar cada vez mais pessoas amorfas nas suas poltronas, acreditando que esse tipo de gente está fazendo alguma coisa benéfica para o nosso país. São essas estatísticas mentirosas, né? Que eles pegam o cordão de sapato, caiu o preço em 20%. O arroz subiu 20%. Então, na média, subiu 0. Você não está tendo despesa nenhuma. Então, gente, é esse tipo de engodo que é um engodo anestésico. E esse governo, como eu tenho dito já em alguns programas, ele acabou. É um governo que está aí só para fazer negócios. E agora a gente está vendo esse tipo de fato que eu disse para vocês vazando. Ontem o ministro foi demitido, o ministro do Turismo, que é o ministro do Laranjal, e ele colocou no WhatsApp dele isso que eu estou dizendo para vocês. Ministro Ramos, o senhor entra na sala do presidente da República comemorando algumas aprovações insignificantes no Congresso, mas não diz o altíssimo preço, ele colocou em caixa alta, que tem custado. Conheço de parlamento. O nosso governo paga um preço de aprovação de matérias nunca visto antes na história. E ainda assim, papapá. Então, gente, os negócios estão sendo feitos. Rodrigo Maia perdeu o posto dele, Alcolumbre, eram os grandes negociantes ali com Guedes, não é? E ele vai passar para a história como o homem que ficou sentado em 30 pedidos de processo de impeachment vergonhosos por crimes de responsabilidade que Bolsonaro cometeu. Então, essa gente toda
eles são cúmplices nesse morticínio que está acontecendo no nosso país. São só negócios, negócios e negócios. Então, as pessoas que estão vindo aqui para o nosso portal, enfim, que a gente pode divulgar o nosso vídeo, que a gente sirva pelo menos de informação para essas pessoas que acreditam nesse governo, que elas vão quebrar a cara. E nós que já temos essa noção, a gente tem que cuidar da nossa sobrevivência, criar o nosso próprio manual de sobrevivência e de nossa sanidade para que em 2022 a gente consiga eleger alguém que seja um não rotundo a isso tudo que está acontecendo no nosso país e que possa gerar mais à frente, possibilitar uma comissão da verdade dessa Covid aqui no nosso país para apontar responsabilidades. Como eu disse nos programas anteriores, essa vacinação que está se anunciando aqui no nosso país, comandada por governadores e prefeitos, pelas articulações que tem feito no mundo inteiro, será o golpe fatal no que resta ainda de credibilidade desse governo para algumas pessoas, exceto para os insanos, porque os insanos vão continuar a ganhar dinheiro criminosamente com o negócio com esse governo nas redes sociais. E essas não tem jeito, essas aí só medidas mais extremadas no campo do direito, no campo da justiça, né? No campo da política também. Porque são pessoas que não têm mais assunto, eles não têm como defender esse governo, eles não têm como defender a não vacinação, eles estão na contramão da humanidade e eles estão se transformando em figuras bizarras, né? E para a gente fazer um paralelo de como essa situação atropelou de uma forma fatal esse governo Bolsonaro, que vai daqui para frente, como disse o ministro demitido, só ficar fazendo negócios, a gente tem que pegar o que está acontecendo na Argentina. O governo argentino completou 1 ano hoje, o presidente Alberto Fernandes, e ele já assinou vários protocolos de vacinação para a Argentina. Isso aqui é uma matéria da agência Sputnik, a agência russa, né, de informações, de notícias, e os argentinos estão lá, eles já fizeram a planificação deles toda, está tudo já azeitado para janeiro, final de dezembro, janeiro, fevereiro, quando for em março, a população argentina está toda vacinada. E o presidente Alberto Fernandes, hoje, foi em rede também, falar disso, e foi fazer também alguns agradecimentos. Ele explica aqui que mandou vários cientistas argentinos para a Rússia tem um grande centro de estudos biológicos, porque eles sempre ficaram envolvidos com a perspectiva de uma guerra biológica, né? Então eles têm um desenvolvimento muito grande nesse assunto. E os argentinos foram para lá para supervisionar essa vacina que chega agora, nesse mês de dezembro, já para começar a vacinação na Argentina. Vamos ver o que fala o presidente argentino. Que vuelvo a repetir, é muito importante para a Argentina, nos permite estar accediendo à vacuna ao mesmo tempo que o mundo central. Ele está dizendo aqui que essas iniciativas todas, esses contratos que eles fizeram, o planejamento, permitiu à Argentina a receber as vacinas junto com os grandes centros europeus, o Canadá, os Estados Unidos, né, por conta desse tipo de empenho que eles tiveram, né? Quero especialmente agradecer ao presidente Putin, porque personalmente se ocupou de ajudar. Então ele agradece pessoalmente o presidente Putin, né? Então tá aí, a Argentina tem uma vantagem gigantesca em relação ao Brasil, porque lá você vai discutir com o presidente, mas no campo da política, no campo da sanidade. Você pode divergir do presidente, mas você está no plano civilizatório. Aqui a gente está no campo da psiquiatria, né? E do mau caratismo e do bandidismo também. O ministro que pegou o boné e foi embora, ele vai ser substituído agora por aquela figura que a gente coloca, às vezes, aqui como símbolo da bizarrice desse governo. O Gilson Machado, que é veterinário e dono de uma banda de forró chamado brucelose, que é uma doença muito terrível, né? Que quando transmitida para o homem causa problemas nos nervos, problemas mentais, enfim. Não sei porque ele colocou o nome da banda de brucelose. E ele se tornou conhecido no mundo, não foi só no Brasil não, por conta dessa homenagem, entre aspas, às vítimas da Covid. Vamos relembrar aqui para quem não conhece, né? Ver pela primeira vez. Paciência, gente. Chega a ser dramaticamente divertido.
sei se dá pra gente dizer que isso é divertido de alguma maneira, né? Enfim, como nosso programa aqui não é editado, né? Então a gente tem que fazer reparo aqui instantâneo, porque essas coisas mexem com a gente. Você não sabe se ri, se chora, se revolta, se quebra o laptop, o que a gente pode fazer. Mas isso aqui, pelo menos, tem que servir de uma coisa, como um choque pra gente diário, pra gente saber, a gente não perder as vistas que nós estamos diante de pessoas insanas, negociantes que estão vendendo o futuro do nosso país, enquanto a gente está preocupado com os graves problemas brasileiros, né? Mas isso tem solução, gente. Isso tem... Sociedades passaram por problemas muito graves também e conseguiram dar a volta por cima. Mas isso é necessário que pessoas como eu e você que estamos aqui, outras tantas, né, que a gente se mantenha com a nossa lucidez, que a gente não se deixe derrotar por esse tipo de situação tão bizarra, né, e tão destrutiva do nosso país. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!